ela até hoje, faço tudo por ela, não tem nada a ver. Nada a ver, né? Preconceito aí. Enfim, e aí eu digo assim, prima, é o seguinte, aconteceu isso e ela não escuta. Ela chegou pra mim, Camila, se acalme. Ela escuta sim. É, escuta. Aí, como assim ela escuta? Ela só tem 4 anos. Né? E eu conheci a Sara com 2 anos e 6 meses. Ela tá com Sim. 2 hoje. Aí ela escuta assim. Por mais que você pense que ela não entende, ela vai entender. Você vai sentar com ela e você vai explicar o porquê disso, disso, disso e disso. Assim eu fiz. Aí ela, Sarinha, vem cá. Se você fizer isso, pode acontecer isso aqui, isso é perigoso pra você, não sei o que, não sei o que. Sentei e conversei. Não, tu acredita que ela nunca mais fez? Acredito. Eu fiquei passada, meu Deus, não é que funcionou? E o mais engraçado é que, assim, quem te conhece há mais tempo sabe que essa evolução com ela trouxe uma evolução para você, Total. né? Porque você acabou de dizer que você queria ser cuidada e você passou a cuidar de uma criança. Foi. Mas vocês cresceram juntas, mas numa evolução real de mãe e filha. E isso Isso, é que é bonito de ver, isso. né? Tanto eu evoluí quanto ela evoluiu. E nós duas somos importantes uma para a outra. Né? Sim. Acho que eu tava no salão. Foi no salão. Aí a cabeleireira disse assim: Tarinha, graças a Deus você tem uma mãe dessa. Aí eu cheguei e disse assim: eu que dou graças a Deus devo ter uma filha como ela. Perfeito. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Uhum. E é real. Porque eu evolui demais. Então, tipo assim, é difícil? Claro que é. Não foi fácil. Porque as pessoas ao redor têm o julgamento, têm o apedrejamento. E você fica mexida com isso. Sim. Né? Não é normal você ficar mexida. E eu ficava mal. E ficava irritada e não sabia o que fazer com aquela situação. Mas nunca abandonei, né? Sempre peguei aquilo e vai dar certo, não sei como. E aí eu fui estudando todas as fases dela. Tipo, quando ela tinha 3 anos, 3 anos e pouco, ela fazia umas danações, tipo riscar a parede, essas coisas. E aí nesse dia eu me estressei. Só que eu via que não dava certo, né? Tipo, eu ficava estressada, eu ia fazer mal só pra mim mesmo, e realmente é. Aí eu fiz o quê? Eu fui no Google e pesquisei lá. Fase de criança de 3 anos, artigo científico. Aí fui ler os artigos, aí o papapá, papapá. Aí eu, vixe, ela faz igualzinho. Vixe, ela faz igualzinho. Tá, e o que é pra eu fazer? Aí ele, faça assim, 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 assim. Assim eu fazia. Ou seja, 10 anos atrás você estava usando a inteligência artificial já, é? Já, já. Tudo que dizia nos artigos eu ia fazendo e ia dando certo. Tanto o Sim. artigo, então eu estudei a fase de 3, 4, 5, 6, 7, até hoje, 12 anos eu estudo. Quando ela fez 12 anos, eu li o artigo científico da idade de 12 anos, já sabia o que ia acontecer, né? Que era normal da idade acontecer, e já disse, bom, é isso aqui e vai dar tudo certo. Pronto. E assim está sendo até hoje, porque são fases, realmente nós todos passamos por fases. Sim. E é incrível como são fases iguais. Não é só na minha parte de mãe com filha, de mãe-drasta com filha, mas é em todas as partes da nossa vida. Tipo, o trabalho é assim, são fases, né, que você tem que Sim. passar. Então, tipo, quando eu falo de fases como mãe, ao mesmo tempo, quando a gente evolui em uma área, a gente evolui em todas as áreas da nossa vida. Boa. Então, eu evoluí na área como mãe, evoluí na área como empreendedora, né? Tive que evoluir, tive que passar por coisas difíceis, né? Enfim. Mas é isso. Hoje eu vejo que eu precisava daquilo para crescer, né? Para olhar para aquilo e ver como um obstáculo que eu poderia ultrapassar, né? Poderia, tipo, subir de nível, como um jogo mesmo. Cara, isso aqui é assim, errei, show, agora vamos pro próximo nível. É aqui agora, né? Não é choramingar pelo que aconteceu, não. Bom, aconteceu isso, bola pra frente, vamos pro próximo nível. Aconteceu isso, bola pra frente, vamos pro próximo nível. Né? Que é pegar o passado e ressignificar para você evoluir. Porque se você ficar só lá atrás remoendo, as coisas não andam, não. Você fica só lá atrás mesmo. Então, assim, o que eu entendo é que você usou o fato de você ter que aprender sobre ela
E isso desenvolveu em você o fato para que você se desenvolvesse em outras coisas. Total, inclusive o autoconhecimento. Sim, Amiga, você não tem noção. Tu tem, né? Faz uns 3 anos eu tava fazendo os cálculos. Eu pensava que era só dois. Faz uns 3 anos que eu busco autoconhecimento. sim, Então já nos conhecemos mais do que 10 anos, então, viu? mas, É. É porque o tempo passou muito ligeiro. pois é, E aí, eu já fui buscando autoconhecimento, autoconhecimento, e com isso eu fui melhorando a mim e a minha vida. E quando a gente melhora e melhora a nossa vida, tudo ao nosso redor melhora, é né? fato. É fato. E aí eu consigo evoluir as pessoas ao meu redor, melhorar a vida das pessoas ao meu redor, e tudo evolui. Assim como o trabalho de empreendedorismo, assim como mãe, assim como esposa, assim como dona de casa, né? Porque a pessoa pensa que eu vivo a vida de madame em casa. Não, filho, eu lavo louça também, viu? Sei, eu sei como é. Lavo louça, calcinha, ó, na mão. Quais são as estratégias que você usa para administrar essa questão da evolução enquanto profissional, da mãe, da esposa, da mulher, da amiga? O tempo, apesar de para Einstein, acho que é Einstein, se eu não me engano, que diz que o tempo não existe, e realmente, se você parar para refletir, lá vai eu com autoconhecimento, meio que não existe. A gente que coloca, né, para chegar e nos organizarmos. Porém, eu organizo dessa forma. Uhum, Eu tenho o tempo de ficar em casa e o tempo de eu estar na clínica trabalhando. sim. Quando eu estou em casa, por exemplo, eu adoeci e hoje eu passei o dia em casa também. Por mais que eu esteja trabalhando, porque o trabalho não é só serviço, né? As postagens para fazer, tem vídeo para editar, tem coisas para escrever. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, a gente parou para escrever, né? E ver as perguntas certas para fazer, para a gente dar uma continuidade, fazer um podcast legal para as pessoas, para a gente ajudar, assim, outras mulheres a Sim, evoluir na vida. Enfim. Então, tudo isso dá trabalho, tudo isso requer tempo. Então, por mais que eu esteja em casa, mais que eu esteja trabalhando, eu estou perto, né? E para mim, o estar perto já é muita coisa. sim, Porque eu sei que qualquer momento eu tenho aqueles 5 minutos que ela diz, mamãe, aí eu paro os 5 minutos e daquele tempo dos 5 minutos eu sou só dela. E para a criança, não só para a criança, para qualquer pessoa, eu acredito que é o suficiente. Não o tempo de 5 minutos, mas aquele tempo que você tirou. Ela veio aqui hoje no quarto e ela disse assim: Ixi, mamãe, nem parece, mas já passou 20 minutos. Por quê? Porque a gente estava conversando. sim. Sem celular, sem nada, só conversando. Uhum. Então é aquele tempo que você tira que já parece tipo assim: pronto, eu já me sinto pertencente a essa família, eu já me sinto acolhida nessa família, eu já me sinto, sabe, merecedora. É isso, né? É para evoluir o ser humano, porque não existe só eu, né? Sim, sim. Não É existe a só. questão do não é o tempo que se passa, mas como se passa o tempo junto. Isso é exatamente a presença. Pois é. E a gente percebe que cada vez mais as pessoas deixaram de ter tempo uma para as outras. Né? Sim, Você fala, como você tá, Camila? A gente até falou isso no outro, né? E as pessoas vão responder, mas você já está prestando atenção em outra coisa. Então você pergunta é, só por perguntar. Né? Ó, a gente está usando o celular, a gente está usando tecnologia, mas a gente está conversando. A gente está entregando uma para outra aquilo é. que a gente quer que seja entregue para outras mulheres. Né? Que outras mulheres possam entender que sim, elas são capazes. Às vezes, elas estão vivendo um momento onde ela se sente perdida, onde ela não consegue ter tempo, ela não consegue visualizar coisas que ela possa fazer, mas na verdade, se ela tiver uma pessoa, uma outra mulher principalmente, que incentive, que converse, a gente já teve altas conversas. Né? O tempo passa, que às vezes eu fico 4, 5 horas com você e a gente não percebe. Sim, Né? É o que a totalmente. Priscila está falando. Realmente as pessoas pararam de ter tempo com as outras. Na verdade, Priscila, a gente está sem tempo para a gente. E aí o que aconteceu comigo e com a Camila foi exatamente ter essa percepção de tempo. Né? A gente quer doar o nosso tempo para as pessoas, para que as pessoas possam entender que juntas a gente pode sim evoluir. Né? Então são estratégias. E você me fez uma pergunta
no podcast passado sobre que conselho você daria para você há 10 anos atrás. E hoje é a sua vez de saber. Que conselho eu daria para a Camila de 10 anos atrás? Eu dizia, Camila, olha, não vai ser fácil, mas você já conseguiu, né? O seu sucesso você já conseguiu, porque eu já sou sucesso. Então Sim, você está no caminho certo. Porque o que é sucesso para mim, né? Sucesso para mim é a harmonia. Quando você tem a harmonia do trabalho, quando você tem a harmonia do trabalho com a família, com o esposo, com o marido, com o filho, com isso, com aquilo outro, isso é sucesso. Problema, todo mundo tem. Ah, Camila, tu não tem problema financeiro, minha filha? Todo mundo tem problema financeiro, minha filha. Qual é? Nem o Brasil é isento dessa dívida. Então, problema todo mundo tem. Agora, quando você tem essa harmonia, aí, minha filha, é que você tem sucesso. é sair da casinha e pensar assim, ó, eu tenho problema, mas se eu ficar falando do problema, eu vou ter dois, porque eu não consigo sair dele. E é muito difícil ter essa percepção de você sair e olhar o problema de fora. E por isso eu continuo insistindo cada vez mais que as mulheres precisam se unir para poder tirar essa pessoa de lá de dentro e falar assim, ó, tô com você, o que você está enxergando? Né? O que você pode fazer de melhor? Para cada não na vida, nós temos pelo menos 3 sim. A gente só precisa achá-los. Aí a gente Total. fica tão preso no não, não dá, não posso, não tenho, não consigo. Eu digo, até para minha filha, eu digo assim, não consigo ainda. Ainda. Acrescenta o ainda em tudo que você for fazer, porque você pode sim. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua situação financeira, você pode mudar o seu amor, o que você entrega para as outras pessoas, né? A expectativa sobre você, olhar para o espelho e falar assim, oh, eu gosto de mim exatamente como eu sou. O que dificulta essas coisas que tu acabou de falar, Adri, é tão importante, é a crença limitante que a gente tem. A É, gente tem uma crença de tipo assim, ah, tudo é um processo. Então você pensa que aquele processo é uma coisa longa, que está distante de você, que o seu sonho está distante de você. E aí acaba que, tipo assim, você não faz acontecer, fica naquela procrastinação, enfim. É uma coisa que eu queria falar, voltando aqui, mulher fala que só, né? E a gente, quando começa, já não para tô mais. falando e já veio mil coisas assim na minha cabeça. Ó. É interessante porque, tipo assim, a harmonia, sobre a harmonia. Uma vez eu tava no podcast assistindo e, se eu não me engano, foi a Elaine Ourives que falou isso. Ela disse que a harmonia do sucesso é quando você... É quando a crítica não te destrói e o elogio não te constrói. Perfeito. E aí eu fiquei, meu Deus, a crítica não me destrói. Eu digo, meu Deus, a pessoa vai me esculhambar, eu tenho que ficar plena. Tu acredita que hoje veio o teste? Aconteceu comigo, eu fiquei. Eu tive uma raiva de 10 segundos, depois eu. Não é sobre mim, é sobre a pessoa. Tá Perfeito. tudo certo, eu tô Cheira a bem. florzinha, Eu sei que apaga a eu não sou velhinha. isso. E tá tudo certo. A pessoa disse de mim, beleza. Aí o que é que eu digo? Posso repetir, Pri. A harmonia do sucesso é quando a crítica não te destrói e o elogio Não, não te constrói. perfeito. É isso mesmo. Você lembra um dia que a gente estava conversando e aí você falou alguma coisa para mim? Eu disse assim, mas Camila, por que você está incomodada? Não é sobre você, é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa. E aí você falou, ficou assim aqueles 5 segundos, porque às vezes a gente conversa tanto, né, que eu acho que agora eu vou comprar aquele equipamento e deixar do nosso lado, que enquanto a gente conversa ele vai reescrevendo. Porque depois você me pergunta o que foi que eu falei e eu não lembro mais. E é um negócio interessante. Mas que faz sentido pra gente, né? Então, É. assim, até nesse assunto que você está falando, hoje eu entendo que você aprendeu a lidar com a pressão das expectativas, Isso. né? E isso, cara, a questão de ter o autoconhecimento é fundamental. Principalmente na questão de mãe drasta, ó, volta lá. Ué,
Ela tem mãe, a mãe dela não faleceu, a mãe dela é Sim, viva e ela é uma pessoa importante. E eu falo isso para minha filha. Sua mãe é importante. Se não fosse sua mãe, você não estaria nem aqui comigo. perfeito. Cara, é simples. Você não Ah, está Camila, mas tomando o quer lugar dizer que ela dela. nunca fez nada contigo? Cara, se ela fez ou se ela não fez, eu não vou entrar nisso. Mas saiba que não é sobre mim. Sim, Porque quando você sabe quem você é, o que o outro diz não vai te afetar. exatamente. Agora demora para chegar nesse nível, bebê. Ah, demora! Mas também quando chega, é assim, ó. É uma Não, chave que você vira que total. transforma a sua vida. Você já não se preocupa mais se a pessoa vai falar da sua roupa, do seu cabelo, do seu batom, da sua maquiagem, do seu Não. carro. Aí você ainda agradece. Você fala, tá bom, obrigado. Aí a pessoa fica sem entender, porque você tá tão de bem com você, Isso. tanto faz, né? E Tanto assim, é faz, muito exatamente. difícil. É muito difícil. E assim, é uma evolução constante. Outro dia você disse É. para mim assim, mas por que você é tão calma? Eu disse, Camila, eu não sou calma. Eu estou calma. Eu aprendi a estar calma no decorrer das coisas. E aí É. você olhou e falou assim, é verdade. Eu falei assim, sabe por quê? Eu conheço o meu temperamento. E aquilo me faz mal. Então, o que eu faço? Eu fico calma. Sim. Não é comigo, é com o outro. Eu vinha vindo agora e o cara saiu da rua do nada, só deu tempo de eu olhar no retrovisor para saber se eu não tinha ninguém do meu lado para eu bater. Meu Deus. Passei, vou xingar, vou brigar. Eu disse: não, senhor, muito obrigado por não ter batido o carro. Pronto, não é. Eu não sei o que ele está passando na vida dele, se ele saiu Isso. xingando, se ele não saiu. Não me diz respeito. Aquilo que não me acrescenta, Exatamente. não me faz falta. Total. Então, um elogio, para que ele faça falta para mim, ele tem que me acrescentar alguma coisa, porque elogio da boca para fora eu também não quero. Não, E total. crítica é a mesma coisa. Eu vou ouvir e vou refletir. Se fizer sentido, eu vou mudar. Se não fizer sentido, ela não está me criticando, ela está criticando a si mesma. Isso, é exatamente isso. A vida é um espelho. Falo pra Sarinha assim, Sarinha, tem um espelho aqui. Se a coleguinha falou isso de você, não é com você. E isso ela levou pra vida, viu? Até hoje. Ela é muito evoluída. Ela é. Ela é. Eu Ela está imagino um ter um degrau espelho acima aqui de no teu você já, viu? coração. É. Não, minha filha, se ela estivesse falando aqui, tu ia ficar assim, essa não tem quantos anos. Mas são as nossas miniaturas evoluídas. É verdade. Né? Mas o quanto isso é importante, até porque a gente quebra o ciclo lá de trás. Lá de Então, trás. nós duas já quebramos esse ciclo. Eu não Total. preciso ser igual à minha avó, ser igual à minha mãe, eu preciso entendê-las. Mas eu Sim, sou a e Adriana. acolher. E tá tudo certo. Isso. E a minha filha não é a Adriana. A sua filha Exatamente. não é a Camila. Né? Então, assim, são coisas muito distintas e que quando a gente entende sobre isso, a fluidez da vida é outra. É verdade. É Né? verdade. E é É sobre muito... isso, sobre acolher mesmo, né? Porque assim, a intenção do podcast Elas por Elas é justamente nós nos acolhermos. E aí você pergunta, e aí como é que tu acolhe a tua enteada? E aí o povo vai logo assim, né? O povo tem uma linha. Não é a sua filha, né? É a sua enteada. Tem a tua enteada. Aí eu falo, mulher, pra que isso? Aí, aí, enfim, brincadeiras à parte, aí diz, mulher, e ela não tem mãe, não? Eu digo, mulher, ela tem mãe, sim. Graças a Deus, tá louco? O povo fala nos comentários. Aí, enfim, aí eu disse assim, mas não se preocupe não, que tá tudo certo. Tá tudo resolvido, meu filho. E E como é que é você isso. faz para se manter motivada, né, profissionalmente, diante de todos esses encalços? Porque não é fácil ter todos esses comentários e muitas vezes nós mulheres queremos dar conta de tudo e aí a gente leva a vida pessoal para o profissional e a gente precisa estar ali, né? Não tem como separar, Adri. Não tem como. Se você não tá bem no seu relacionamento, seja ele qual for, ou uma briga com a amiga, ou com o pai, com a mãe, ou com o marido, ou com o filho, não importa. Se aconteceu Sim, alguma coisa, você vai levar para todos os lugares que você for. Você carrega aquela energia. Não tem como, tá no teu campo. Não dá, sim. não dá.
Então, tipo assim, eu faço o máximo pra, tipo assim, pra ficar bem perante a situação ruim, pra no trabalho, né, eu ficar de boa. Até porque eu trabalho com as mãos, com toque, com massagem. Sim. E aí eu vou pegar e drenar o corpo da pessoa e a pessoa receber uma energia ruim? Não. Eu tenho que me melhorar. Eu aumento a minha vibração para passar vibrações boas. Graças a Deus você consegue. Tem várias Graças a Deus eu clientes suas consigo. É, aqui e todo mundo sabe disso. Graças a Deus você graças tem a Deus. energia lá em cima, Obrigada, né? Serena. Então, eu faço essa situação porque coisas acontecem no nosso dia a dia. Você mesmo falou, eu estava dirigindo e aconteceu a situação que é uma situação estressante. Se eu pegar essa situação estressante, eu não ressignificar ela em menos de 5 minutos, a minha raiva ela vai aumentando, o meu ódio vai aumentando e aquilo vai baixando minha vibração, vai intoxicando o teu corpo, vai aumentando o teu cortisol, vai, enfim, a sua saúde ela vai ficar menor, né? Debilitada, né? O sistema imunológico diminui também, viu? Diminui, ele E cai. aí, e aí você acaba adoecendo, porque Quantas pessoas já não adoeceram porque teve um estresse muito grande? Aí, porque a neblina caiu, a neblina caiu e tu adoeceu. Tu tava estressada ontem, uma pilha, e tá aí doente agora. Tu É mesmo porque o adoeceu o corpo teu corpo. responde, né? O corpo responde. O seu A pessoa corpo, ele mesmo não é uma adoece o máquina. corpo. Oi, Ju, cheguei, a Ju chegou. Ju, maravilhosa, bem paciente também. Pois é. E assim, energia é muito forte, né? Muito. O nosso trabalho, você trabalha com as mãos principalmente, eu trabalho muito com a mente, porque fazer com que as outras pessoas enxerguem as possibilidades, que as outras pessoas possam querer crescer na vida e que Sim. consigam planejar isso, não é fácil, Não. né? Mas a gente está sempre disposto a ajudar. Hoje, você tem uma rede de apoio que te ajuda com isso? Seja na clínica, seja na sua casa? Como é que funciona? A minha rede de apoio em casa, eu tenho uma diarista uma vez por semana. Tá? É importante ter um diarista uma vez por semana. Tanto para ajudar a pessoa que está precisando fazer aquela diária, quanto para me ajudar também. Camila, caiu? Muito bom, Nath, muito bom. Vamos lá. Acho que a Cam caiu, mas ela deve estar voltando. Meninas, sintam-se à vontade, tá? Para escrever enquanto a Cami está voltando. Se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser citar algum exemplo também, a gente está aqui para trocar tudo isso juntas. Acho que a internet dela caiu. Voltou. Já voltou! Mulher, deixa eu mandar aqui para a Stephanie, ela tá tentando entrar e não tá A conseguindo. bichinha. Sua rede de apoio. Minha rede de apoio, exatamente o que eu tava falando. Uhum. Até coloquei aqui, se as pessoas quiserem já ir colocando alguma pergunta, alguma coisa, né? Ou citar até um exemplo, a gente está aqui para acolher também. Isso, exatamente. Vamos lá, enquanto a rede de apoio, né? Eu tenho uma diarista uma vez por semana, né? Sim. Porque ela organiza, graças a Deus, a minha alimentação da semana. Então, eu já fico com o almoço pronto para a semana toda. Como eu tu come a mesma coisa, não tenho nenhum problema com isso. Zero problemas, minha filha. Se tiver só frango, é só frango. Se tiver só carne, é só carne, enfim. Aí, fora isso, eu tenho uma rede de apoio na clínica, que é a Stephanie. Olha, a Stephanie entrou? Entrou, Stephanie? Princesa entrou! Entrou? Eu consegui. Eu tava falando de ti agora, mulher, porque eu tava falando mal de ti. Aí tu entrou. Mentirosa, ela estava falando bem. A Stephanie, gente, essa Stephanie Fernanda Criativa aqui, que entrou. Ela trabalha comigo, ela é minha assistente e ela é mais que assistente, ela é uma amiga, ela é uma pessoa que me acolhe, que resolve assim. Eu tô assim, no alto desespero, ela faz acontecer.
sabe? Assim, uma Verdade. pessoa maravilhosa. Eu tenho nem palavras para agradecer. De tudo que eu já passei na minha vida, depois de todo o tormento e o deserto, Deus manda um anjo caindo do céu, Senhor. Obrigado, Deus. É isso mesmo. Em relação à minha filha, a minha rede de apoio, é eu e meu esposo. Então, graças a Deus, como eu sou empreendedora e ele também é empreendedor, Sim. quando ela era mais nova, ela ficava um pedaço do tempo comigo, um pedaço do tempo com ele. Então, tipo, se eu fosse trabalhar de manhã, ele ficava com ela. Se eu fosse trabalhar de tarde, era assim, era trocando. Era Sim. trocando. E até hoje, tipo assim, ela tá de férias. Se eu for pro trabalho e ele for pro trabalho, ela vai comigo ou com ele e fica no trabalho com a gente. Uhum. Não tivemos babá. Sim. Mas graças É, a Deus ela era uma criança calma. Sempre foi. tem sempre os dois lados, na verdade, né? É. Você, graças a Deus, é uma empreendedora, o seu esposo também, vocês têm essa Uhum. possibilidade de estarem com elas. No meu caso, que tive três, eles não tiveram essa possibilidade. Na época que os meninos nasceram, a minha mãe trabalhava ainda, então também não conseguia me ajudar. Então eles foram para a creche muito cedo, para a escolinha, com 4 meses de idade, os dois. Tanto que quando o mais velho tinha 8 anos, ele disse assim: mamãe, eu não aguento mais ir para a escola e passar o dia todo. Podemos ser só meio período, eu tomo conta do meu irmão. E aí eu arrumei uma pessoa e ele ia para a escola, eu deixava os dois na escola e a perua trazia. Depois a perua levava e trazia, depois eu deixava e eles começaram a vir sozinhos, porque era tipo um quarteirão, e eles sempre tomando conta do irmão, aí a moça chegava, arrumava o almoço, enfim. E quando a menina nasceu, a minha mãe realmente já tinha se aposentado e conseguiu me dar esse apoio, mas não tomou conta dos meus filhos, tá, gente? Para deixar bem claro. Então, ela também foi para a escolinha e aí também tinha uma pessoa que ajudava, mas obviamente eu tinha minha mãe muito mais perto para me ajudar nesse momento que eu não tive com os dois. E o quanto é importante. E me ajuda até hoje, né? Porque para quem não sabe, eu sou de São Paulo, mas moro em Fortaleza e mora eu, minha mãe e minha filha, e a minha mãe é fundamental nesse apoio. Então, às vezes, a gente, até nisso, a mulher sofre, que ela fica se perguntando como eu vou fazer para ter uma rede de apoio. E olha que interessante, tem algumas pessoas aqui na live que hoje são minha rede de apoio como amigas, como vizinhas, porque quando eu viajo a trabalho, elas olham a minha mãe, elas olham a minha filha, né? E, então, assim, o amor cresce se você consolida novas amizades, rede de apoio, e você passa a entender que, às vezes, uma palavra que você dá para aquela pessoa faz diferença, ou basta ela dizer para você assim: eu estou aqui, viu, se precisar, e o quanto isso é importante. Eu digo que isso é família, sabe, Dri? Porque a família, a gente pode escolher sim, né? Sim, Não existe esse negócio de, mas não é sangue do seu sangue. Ah, então quer dizer que as pessoas, quando adotam as outras crianças, elas não são mães, né? claro que sim. Entendeu? Então, tipo assim, não existe isso. As pessoas falam porque elas não entendem e tá tudo certo se elas não entendem. Eu não tô aqui para julgar ninguém, porque cada um tem o seu tempo de evolução e sua consciência, né? Então, enfim, só tô querendo dizer que são pessoas que são sua família também, né? Sim, Eu sei que você tem essas pessoas no seu coração, uma pessoa que cuida de uma pessoa que você ama, essa pessoa com certeza está no teu coração, não tem como não tá. exato. Não E tem vou te como. falar mais essa questão do sangue. Quando a gente vai à igreja, diferente da religião, tá? Mas a palavra não diz que a gente bebe o sangue. Sim, Deus, né? Deus deu o filho dele para nós e Jesus, ele, né, faz parte do nosso sangue e a gente tem lá como mandamento amar uns aos outros, não é isso? como Ou Deus nos amou, seja, significa que indifere do sangue. indifere, exatamente. Então, a sua filha, sim, ela é uma privilegiada porque ela tem duas mães. A mãe que a Eu falo gerou isso. e a mãe que ajuda ela na evolução. Olha, maravilhoso. É maravilhoso demais, mulher. Tá doido. Eu falo exatamente isso pra ela, mulher tá muito privilegiada, viu? Tem duas mães, é bom demais. E você é mais privilegiada ainda, porque ela pode não ter nascido de você, mas o amor que você tem por ela, eu tenho certeza que mesmo que se ela tivesse nascido ainda ia ser menor, porque você
criou esse amor, né? Exatamente. Você cedeu do seu amor para ela. Não tem preço. Engraçado, tu falou isso e eu tava escutando um meme, tipo um vídeo de Reels, né? Que tava perguntando assim, o cara chega e pergunta pro marido, quem é mais importante? Sua mãe, sua esposa ou seu filho? Aí a maioria dos homens respondem que é a mãe, né? Aí os comentários, chuva de comentários, né? Dizendo, se for a mãe, então é para você voltar pro rabiçado da sua mãe. Aí, enfim, o mais importante é a esposa. Por quê? Cientificamente falando. Sim. Porque a esposa, ela escolhe estar ao lado, independente de sangue, independente de qualquer coisa. Ela escolhe amar aquela pessoa. Do Sim. mesmo jeito, uma mãe de coração, uma mãe que adota um filho, ela decide, ela escolhe. Aquilo ali é um laço, se torna um laço, cientificamente falando, muito mais forte, porque isso foi um estudo científico, por isso que teve esse meme, né? Teve esse questionamento. E realmente você escolhe aquela pessoa, né? Você decide. É bem assim, né? Essa relação nasce e cresce a cada dia com muito amor, dedicação e cuidado. E se você Isso. pudesse, Camila, dar um conselho, né, para as mães, para as mulheres, para as empreendedoras que querem, que precisam entender esse contexto e para essa evolução mesmo, o que você diria? O primeiro conselho é que a gente só consegue acolher qualquer pessoa, uma criança, ou entender o próximo, quando a gente se acolhe primeiro e entende primeiro. São duas coisas importantes. Você se acolher e se entender. A partir do momento que você entende o porquê você faz o que faz, você começa a se conhecer. Nos mínimos detalhes. Porque sou assim. Se você não entendeu por que você é assim, você não evolui. Você sempre vai ser assim e não tem evolução na sua vida. Mas quando você entende o porquê que você tem aquela atitude, ou por você honrar o seu pai que fazia aquilo, ou por você honrar a sua mãe que fazia aquilo, ou porque você aprendeu, ouviu uma crença limitante, enfim, não interessa. Você precisa evoluir e se acolher. Se acolher porque tá tudo bem se a gente errou. Porque a gente só erra porque a gente não entende. Porque a gente teve a oportunidade de fazer. Né? O Isso. erro, ele é o resultado de uma oportunidade. Quem nunca errou é porque nunca tentou nada. É verdade. Aí não erra. Aí a pessoa vai chegar pra mim e Esperando a dizer assim, oportunidade perfeita. Não existe. não existe. Aí a pessoa vai chegar pra mim e dizer assim, Camila, mas isso aqui é pecado, isso aqui é errado. E tu não sabe que isso aqui é pecado, tu não sabe que isso aqui é errado. Aí eu digo, minha filha, uma coisa é saber, outra coisa é entender. Sim. É entender o porquê você faz o que faz. Mesmo tendo aquela situação, mas essa coisinha aqui é errada, essa aqui. Mas você sabe por que você fez isso? Quem você estava honrando quando você fez isso? Você entende agora por que você fez? Aí quando você entende, dá uma virada de chave na cabeça, diria assim, ó. E você, meu Deus, e você para. É uma consciência tão surreal que você para, literalmente, de errar. Você começa a evoluir. E aí você quer evoluir mais, e entender mais, e subir mais, enfim. E aí a gente para de julgar as pessoas, né? Isso! A gente para de dizer, tá certo ou tá errado. Porque você Depende, gente, o que é entende certo e que o que é o errado. outro só faz aquilo porque as oportunidades que apareceram para a pessoa foram essas, Foram essas. a vivência que ela teve foi essa. Não é porque ela faz porque ela é ruim, não, foi porque a vivência dela foi daquele jeito. Não O tinha como ser exemplo que ela diferente. teve, né? Não tinha Muitas como ser vezes. diferente. Eu estava lendo uma matéria que diz que a criança, antes de aprender a falar, ela aprende a observar o bebê. E é verdade. Né? Então, assim, ele começa a fazer em função daquilo que ele vê. E começa a se formar a personalidade da criança até os 3 anos, depois da evolução. Né? Então, o que a gente carrega com a gente? Aquilo que a gente viu lá atrás, que serviu de exemplo. E é difícil, se você só viveu daquele jeito, como que você vai mudar? Eu digo sempre que a gente precisa ser aberto às mudanças. Isso aqui eu sempre fiz desse jeito. Tá, mas sempre fazendo desse jeito você teve o mesmo resultado. E agora? Vamos mudar? Isso. Tenta!
Faz diferente. Escova os dentes com a mão ao contrário, né? Usa a outra mão. Se você é destro, usa a esquerda. Tem uma frase que diz assim: a maior loucura do ser humano é querer mudança sendo a mesma pessoa. Pois é. Aí não dá, né? Não dá. Eu queria saber um pouquinho, Cami, o que você acha da gente perguntar aí para as pessoas, né? O que elas estão tirando de proveito, ou o que Sim. elas entendem, né, sobre esse assunto, ou qual a opinião até mesmo sobre o podcast para a gente poder se apoiar e, de repente, até quais são os próximos assuntos que elas querem ver. Gente, vamos aí nos comentários ajudar a gente. Vamos aqui se ajudar. A gente tem uma convidada, né, para o próximo, Sim. e aí a gente Stephanie, tem tá alguma pergunta para fazer? Priscila, Ju, algum compartilha comentário, alguma coisa? querem saber alguma coisa. Camila, Oh, obrigada, Ju. obrigada. A Juliana é suspeita, tá, gente? Pensa que é uma das mulheres mais fortes que eu conheço e que um dia ela vai ter a oportunidade de vir contar a história dela aqui no podcast. Sim, e eu já tô curiosa só de tu falar isso. É, sim. Você vai conhecer a Juliana, a guerreira. Como é que chama a pessoa aqui para Para falar, participar? para participar. Peraí, você quer chamar quem? Chama aí a Priscila ou a Stephanie. Tá, Quem vier primeiro no aviãozinho. pronto. Dona Stephanie. A Stephanie não quer falar, ela me recusou. Como é que pode? Ai, que horror. Meu Deus do céu. Pri, cadê Ai, tu? menino do céu. Chamei a Priscila. Eu tô de pijama. Assim que é bom, Steph. Maravilhosa. Vida real, mulher. Não existe esse negócio de perfeição, não. Vida real. Olha, Priscila, tu tá de pijama também? Deve Cadê? estar. Mas não tem problema, pessoal. Calma. Pode escrever aí. Eu tô calma, ó. Eu estou calma. Mas a ideia realmente é a gente trocar esse papo, conversar, né? E se acolher, né? Se apoiar, porque, tipo assim, é o que ela disse? Você quer ou não quer? Não tô te entendendo? É, quero. Quero separada junto ou junto separado? Ai, meu Deus. Ô, Ju, obrigada. A troca, sim, o que eu tava dizendo, a troca, a intenção aqui é realmente nos apoiar. Porque essas coisas que eu falei, eu achei interessante essa parte, tipo assim, quando você tem um autoconhecimento, que você consegue evoluir em todas as áreas da sua vida e se ver como sucesso, quando você se entende, você entende o outro, né? Sim. Então, tipo assim, porque. Vou mentir, não, falar aqui, até mês passado eu tava julgando minha sogra. Eu Sei, tô sabendo. não julgava mais ninguém, faltava só ela. Aí Deus faz o quê? Ele manda aquele teste assim, ó, pra você sentir. Aí quando você sente assim, aí depois você olha, não, calma, não é assim. Aí você, perdão, aí você começa a ver que realmente é tudo que ela passou, que o que ela falou realmente é um reflexo que ela tem e que eu tenho é que acolher aquela pessoa, né? Sei. Demorou, foi o que demorou mais. Mas deu tudo certo. Afinal, deu tudo certo. E é isso, tipo assim, quando eu tô também com um problema que eu disse, Dri, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente tá no meio do caos, a gente não consegue enxergar como agir naquela situação, né? E aí Sim. você abrir o olho daquela outra mulher, eu digo mulher porque a gente quer que nós mulheres nos acolhemos mais, né? E você abrir o olho daquela mulher e dizer assim, calma, vamos pensar por esse lado aqui, vamos pra cá. Mas também calma, não, também não é toda mulher que você recebe aquele conselho, porque tem umas que também está em construção ainda, né? Eu digo assim, e não consegue enxergar de outra forma, e aí vai pegar o teu sentimento ruim e vai aumentar mais. Pois é. Entendeu? A intenção não é essa, a intenção é melhorar a sua vibração aqui. É, a ideia é exatamente essa. Até a Stephanie está colocando aqui, né? A questão de energia é um assunto que sempre vem à tona.
de não se sentir só. A gente vai falar bastante sobre isso também, Ju. E isso tudo começou por causa disso. A gente acha mesmo que as mulheres estão sozinhas. Os homens, eles são muito amigos, eles até mentem. E as mulheres só criticam uma outra. Gente, é um absurdo. Né? E a ideia, a gente trouxe exatamente para isso. Né? Para a gente poder ter um papo legal, conversar sobre várias coisas. E a gente vai descobrir que existem mulheres que você não faz ideia da força daquela pessoa e que muitas vezes nem ela faz ideia. Sabe? Ela não sabe de tudo que ela é capaz de fazer. Porque ninguém disse nunca isso para ela. Exatamente. Ela só foi criticada. É interessante isso demais, né? Tipo, às vezes é isso que tu falou, Dri. É uma palavra, uma frase que você emana naquela energia que a pessoa é capaz, que ela se levanta. É um sorriso, é um ombro, é uma frase. Né? Sabe quando você recebe uma frase de alguém que você fala assim, era o que eu estava precisando ouvir hoje? E assim, aquela pessoa, às vezes, ela sentiu alguma coisa de mandar para você. E calha que você realmente está precisando ouvir. Isso é acolhimento, né? De você falar assim, porque eu gosto do preto. E eu vou falar assim, tá tudo bem, Camila, de você gostar de preto, qual o problema? Você se identifica com preto? Ótimo. Eu posso gostar do amarelo, talvez o amarelo me caiba melhor. Um dia, se você quiser, tenha a oportunidade de provar o amarelo. Mas se você gosta do preto, não tem problema nenhum. E o contrário, a gente fica como? Né? Por que você só gosta do preto? Né? Você devia usar outra corzinha. Meu criatura, pergunta. Né? Mas é cultural mesmo. De nós mulheres estarmos nos atacando. Um absurdo isso. Né? De nós mulheres estarmos nos atacando. É para nós nos acolhermos. Cara, o homem tá errado. Ele tá errado. Ele sabe que tá errado. Mas ele sustenta. Mas ele sustenta e assim, e vários amigos ainda ficam lá com ele, e assim, uma coisa louca. Até inimigos vêm. Eu já vi, mulher, eu vi com esses olhos aqui. Eu fiquei, foi passada. Como é? Tu não falava nem com fulano e tá defendendo fulano? Que loucura é essa? Porque Aí eu fico louco. Aquele emotion lá que eu vivo andando da cabeça coçando. Aí a Ju quer me fazer chorar, olha aí. A Adri ficava pensando, quero ser igual a ela quando crescer. Estava vivendo um momento difícil com minha filha. Eu fui ao shopping, peguei a Adri e ela me abraçou, literalmente acolheu. A Adri é dessas. A Adri é dessas. Eu também não sou muito diferente, não. Eu gosto de abraçar. Gente, não tem coisa mais importante do que isso. Não tem, não tem, sabe? Às vezes você não precisa falar nada para a pessoa, só acolher. Só acolher, E a Ju hoje sabe um pouquinho, né, da minha vulnerabilidade, do que eu passei. No podcast passado eu falei um pouco sobre isso. Falou um pouco também. Algumas pessoas até me perguntaram, falaram assim, nossa, eu não sabia de tudo isso. Mas tá tudo bem. Eu aprendi a lidar com isso e aprendi a ser eu. Né? E quando eu falo que a Juliana é uma guerreira, é exatamente por causa disso. Né? Ela pode muito mais e ela aprendeu muito mais. E às vezes a vida quer dar uns sinais pra gente, né? Deixa a gente de molho, de cama, leva uns sustos, né, Ju? Uns problemas aqui, outros ali, vai parar no médico, né? Como aconteceu com a Juliana e aconteceu comigo recentemente. Mas é exatamente isso. É alguém falar assim, ó, pode deixar, tô com você, né? Vou te ajudar, se você precisar. Exatamente, a Ju, infarta, misericórdia, pior que é mesmo. Pois é, mas porque isso aí foi Deus te dando um sinal para ser melhor, Ju. A gente tem a mania de querer ser perfeita em tudo. Pra quê, gente? Qual é o homem que é perfeito? Diga aí. Não, se existir, me diga, porque eu não conheço nenhum. E a gente não quer ser perfeito pro homem, não, né? A gente quer ser perfeita para outra mulher reparar na gente. Olha que negócio esquisito. Esquisito, né? Aí eu me arrumo para ir numa festa para outra mulher, porque ninguém pode estar vestido igual a mim. Se eu fosse para uma festa, se alguém tivesse vestido igual a mim, eu ia fazer questão de tirar foto, cara. Olha que bom gosto que aquela pessoa tem. É um olhar diferente já. Você já tem um olhar diferente. Já significou isso aí, já virou a chave.
né? Pois é. Ou seja, a sua vibração já está elevada. Falar em vibração, que a Stephanie falou aqui, que queria ver muito essa questão de energia. Eu acho interessante que ontem eu estava na minha mentoria, eu faço mentoria de liberdade emocional, com a Gabriela Cruz. É porque eu chamo ela de Gabi. E aí, o que é que acontece? Ela pegou e falou uma coisa que eu achei tão interessante. Foi uma citação até do livro da Rhonda. A Rhonda é aquela autora de O Segredo. Acho que as Sim, pessoas que já sabem conhecem esse filme, esse livro, enfim. sim. E ela fala o seguinte, que se você tiver 51% do seu tempo, das 24 horas que o tempo tem, se você tiver 51% da sua vibração positiva lá em cima, você já muda a sua vida. Ou É isso seja, aí. temos que melhorar a nossa vibração, temos que melhorar a nossa energia. Mas a gente vai trazer esse assunto, né? Vamos. Então, a gente. Não é para hoje era outro, mas eu já Não, dei um gostinho aqui. isso. É muito Mas bom. a gente fica muito feliz, né, de ter todas essas pessoas com a gente. A gente sabe que deu um problema técnico, tinha outras pessoas para participarem também. Mas a gente está melhorando, meninas. A gente está tentando. Vocês não fazem Gente, deixa eu ideia. pedir uma coisa para vocês. O YouTube, o Instagram, eles não deixam a gente fazer podcast, porque tem. Eu não sei porque o do Instagram, eu esqueci. Mas o do YouTube tem que ter Por no causa do mínimo tempo. 50 pessoas. É isso. Tem que E o ter do mais Instagram também? seguidores. É. Precisa de mais gente? Senão a coisa não anda. Fisnif, fisnif. Sniff. Mas vai dar certo, eu tenho esperança. Nós estamos aqui, 2050, 2060, estamos aqui. Estamos Vamos aqui. velhinha e Então falando ajuda a aqui. gente a compartilhar essa live, a compartilhar o Instagram, pede para seguir. No Não tem problema com YouTube. me humilhar, não. Eu peço mesmo. Eu também não. Eu não tenho esse negócio, não. Ô, mulher, segue, por favor, mulher, vai lá. Desceu. Né? Então ajuda as pobres coleguinhas. Ajuda a Entendeu? colega. Fala, olha, vamos lá, vamos Daqui a ver pouco a gente aquelas tá duas. chique, a gente tá com o dedo assim, ó. Sobe pra cima, Vai ouvir desliza pra aquelas cima, duas que saiba não param mais. de falar, que eu também quero falar lá, entendeu? Às vezes você quer falar, você tem um amigo que quer falar, a gente está aqui para tudo. Exatamente. A gente tá aqui pra isso. Boa, Esté, boa, boa, boa. Então acho que é isso, né, Cami, por hoje. Por hoje, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Ó, olha como a gente fala, amiga. A gente passou mais de uma hora. Eu acho, né? Você imagina quando a gente está sem o celular, né? Que a gente não faz. Gente, a gente conversa muito. E eu não Muito. sei. Não, e é uma coisa que não tem fim, não. É um negócio que vai vindo e vai vindo, e enfim. Tem que seguir o Instagram, Stephanie, para saber. Que aqui é assim. Tem que seguir o Instagram. É vivendo com emoção, entendeu? Que é com emoção. É, Tem com emoção, não tem nada, que é com emoção. Mas provavelmente vai ser toda quarta-feira, né? A gente vai tentar ser toda quarta-feira. A gente tá se planejando pra isso. Viu, Stephanie? A Vai dar gente me agenda. Na verdade, a gente vai oscilar entre o gravado e as ao vivo, que é para exatamente poder atender todo mundo aí. Tá bom? Eu já tava aqui com outras ideias na cabeça, mas eu te falo no off. Fica quieto que eu já li seus pensamentos. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Vai. Conexão é isso. É Beijo, isso aí. gente. Boa noite. Muito obrigada, viu? Beijo, Segue o YouTube, por meninas. favor. Segue o YouTube, por favor. Segue, gente. Dispara para as coleguinhas. Para os coleguinhas também. Não tem problema me assistir, não, né? Ah, tem não, gente. Eles Eles precisam saber que aprender nós estamos como que unidas faz. aqui. Firme e forte, gente. Que é isso, gente? Tá doida? Eles vão aprender que as mulheres podem juntas destruí-los. Ou mentira, ajudá-los. Tchau. Beijo.